Estamos no ar com mais um Doutor Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o cirurgião dentista, implantodontista, mestre nos implantes e nas facetas de porcelana, Dr. Bernardo Tavares. Seja bem-vindo, Dr. Bernardo. Obrigado, Camila. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Vai ser uma oportunidade única a gente compartilhar um pouquinho dessa odontologia que eu amo tanto. É um prazer. E, Bernardo, não é de hoje que você está atuando na área, né, do odonto, né? Porque você já vem com uma outra carreira lá atrás, né? Sim, comecei na adolescência, em laboratório de prótese, fiz tudo, subi todos os degraus que precisava subir. E para mim é um prazer poder reabilitar pacientes, entregar sorrisos novos, devolver estética, devolver mastigação, é realmente sensacional. E, gente, não tem uma pessoa melhor para explicar para a gente sobre as lentes e as facetas de porcelana, né? Porque o Bernardo, ele é a pessoa, o cara que coloca a mão na massa, né, Bernardo? Verdade. Inicialmente eu comecei fornecendo as lentes de porcelana para os meus clientes. Dentro da Grande Vitória, muitas pessoas fizeram seus trabalhos no nosso laboratório. Depois a gente montou uma clínica com toda a estrutura, agregando esse potencial que o laboratório tem de realmente personalizar as facetas. E agora temos todo o contexto, desde o início do atendimento com o paciente, o atendimento clínico, a produção das lentes, os exames de tomografia, de radiografia. Hoje a gente consegue concentrar tudo aqui em Jardim Camburi. É realmente um conceito que eu imaginei, onde o paciente realmente iria ter ali todo o suporte e conseguiria conduzir o tratamento num local só. Não precisa ficar saindo, indo e vindo, exatamente, né? Essa é a locais, ideia. Né? Em São Paulo tem muitos locais onde a pessoa vai e executa diversos tipos de procedimentos. Normalmente tem coworking, onde oferece muito. A ideia e você trouxe essa proposta lá do Grande Centro para a Vitória também. Isso aí. Muito verdade. bacana. E, Bernardo, falando das lentes, das facetas, né? Por mais que seja algo, vamos dizer assim, muito conhecido, popular, mas ainda tem muita gente que confunde e não entende, né? Qual é a diferença entre facetas e lentes? É uma nomenclatura, vamos dizer assim. A lente a gente considera uma peça fina, com muito pouco desgaste, mais uma adequação no esmalte, preservando muito mais. A faceta, ela normalmente nos livros, é quando a gente quer bloquear um dente que é amarelado. A gente precisa de fato criar um pouco de espaço para que a peça de porcelana consiga reproduzir todos os aspectos do dente do lado, vamos dizer assim. Normalmente é aplicado num dente que escureceu e o dente do lado tá bom. E aí a gente precisa copiar exatamente isso. Normalmente precisa-se de um pouco mais de espaço. Basicamente é essa a diferença entre a faceta e a lente. A gente tem outras diferenças com relação a materiais, lentes de resina, lentes de porcelana, facetas de resina, facetas de porcelana. É mais a função que ela vai desempenhar em si, vamos dizer assim. Entendi. E assim, realmente o paciente, que depois a gente vai falar também sobre as facetas em resina, né, que são outros materiais, mas assim, as facetas de porcelana, por serem produzidas em laboratório, né, mas o paciente, ele realmente consegue escolher, assim, eu quero mais longa, eu quero mais translúcida, eu quero mais branca. É um ponto muito bom que você chegou, porque fazemos um planejamento levando em conta a curva do sorriso, o lábio do paciente, o rosto, o formato. E a gente faz um projeto em computador, levando esses aspectos em consideração. Antes eu já converso com o paciente para entender o que ele anseia. Tem gente que gosta, vamos dizer, o dentinho mais compridinho da Xuxa. A gente várias vezes já executou sorrisos de facetas e lentes com essas características, dentes centrais um pouquinho mais compridos. Então, a gente apresenta isso para o paciente,
faz um projeto no computador, imprime numa impressora 3D, Nossa, legal. tira um molde e coloca na boca do paciente. É o que a gente chama de mockup, planejamento. Então, ele consegue se ver antes da gente realmente colocar qualquer tipo de broquinha no dente dele. Então, é um test drive, vamos dizer, para ele poder identificar se é realmente aquilo que ele está querendo. Depois disso, do design aprovado, aí a gente realmente vai iniciar a transformação e executar. O bom de ter o laboratório é que, se houver alguma necessidade, o paciente, depois que a gente fez as lentes, ele ainda assim queria um comprimento a mais. Eu, como ceramista, consigo acrescentar na hora, mando para o laboratório, vai num forno, 900 graus, volta. A gente consegue dar um polimento e executar na hora, o que torna mais ágil. Entendeu? É bem bacana essa parte. É uma eficiência ali, né, mútua ali, muito, muito rápida, né? Porque, inclusive, quando precisa de um ajuste, o dentista ele envia para o laboratório para executar. Isso, normalmente, os laboratórios pedem aí em torno de uma semana para executar um ajuste que, às vezes, pode ser executado na hora. Mas é mais por conta da distância, da logística. Sim. Como o laboratório está ali e eu também sou ceramista, eu consigo fazer, mesmo que a minha equipe esteja ocupada, vamos dizer assim. A gente consegue resolver ali efetivamente. E isso é muito, muito interessante, porque você, naquele momento com o paciente, você já tem essa disposição de já resolver imediatamente, né? Eu particularmente faço muitas reabilitações. Então, as reabilitações a gente tenta otimizar, fazer um tratamento com um horário maior, para evitar muitas idas e vindas, aí faz só um negocinho. A gente normalmente separa um turno de meio-dia até as 5 horas da tarde. Então, ali, toda a equipe vai dar aquele suporte que o cliente está precisando para executar de forma certeira o que a gente se propôs a fazer. Entendeu? É bem bacana isso. Muito legal, bem interessante. Que o paciente tem esse horário realmente exclusivo para ele ali com você, né? Exatamente. Uma equipe, hoje somos, ao total, 25 pessoas dentro da clínica. Nossa, então, bastante. Entre técnicos, equipe de parte clínica, somos em 5 dentistas. Então, tem ali todas as especialidades. Então, é algo que o cliente, quando chega na nossa clínica, a gente faz uma apresentação logo que ele chega, ele realmente se surpreende por todos os pontos positivos que ele realmente nunca viu em outros lugares. É bem bacana. Que você traz ali um atendimento muito diferenciado, Muito né? diferenciado. Aqui em Vitória, realmente eu considero que a nossa clínica está muito bem posicionada por conta de tudo que pode oferecer mesmo para o cliente. Não, é com bem certeza. Bacana. Você falando, eu já fico imaginando sua clínica. E, Bernardo, assim, o paciente, eu já vi que você tem diversos casos, né? Sim. Já vi diversas lentes suas, facetas. E já vi, assim, que você já produziu facetas um pouco mais naturais, um pouco mais brancas, um pouco mais translúcidas, né? Essa escolha, né? Porque às vezes... Depende do paciente. Depende do paciente. Exatamente. A gente não pode mandar na escolha do paciente, a gente orienta. Tem clientes que querem dentes realmente muito brancos, ele veio com essa proposta e a gente tenta, junto com ele, temos ali várias possibilidades de cor e é baseado nisso que a gente escolhe a cor e executa dentro daquilo que ele escolheu mesmo. Então, é um trabalho conjunto. Onde, né? do mesmo jeito que ele mostra pra gente o anseio dele do comprimento, a cor é um fator extremamente importante. E não é porque o paciente, às vezes, é uma senhora, um senhor, que tem que ser um dente mais natural, mais amarelo. Não, não necessariamente. A gente juntos vai decidir, por exemplo... Tem pacientes mais velhos que gostam de um dente mais claro. E tem pacientes mais novos que não querem dente mais claro. É possível a gente satisfazer cada anseio. Por isso que a gente faz um planejamento, conversa, escuta principalmente, porque aquele ali é o momento. Ele é a estrela do atendimento. Sim. Então, a gente tem que ficar bem
bem atento para poder realmente suprir os anseios do cliente. Sim, e atingir as expectativas que ele está buscando com você, isso né? Aí. E, Bernardo, assim, a gente sabe que lentes e facetas são um desejo estético, né, do Sim. paciente. Como profissional, como você vê, né, o benefício hoje das lentes e das facetas para os pacientes? Olha, a lente é realmente muito transformadora. A gente recebe pacientes ali que vêm de tratamentos ortodônticos complexos, de muitos anos de aparelho, onde se conseguiu realmente uma melhora significativa, porém ainda ficam alguns aspectos, um dente é um pouquinho menor, aí depois que tirou o aparelho o dente se movimentou um pouco, abriu um espacinho, as cores às vezes são um pouco diferentes, então a gente tem como melhorar a cor, melhorar a forma, deixar os dentes um pouco mais alinhados do que tinha conseguido com a ortodontia. Então, é um tratamento complementar, não só a parte estética, mas a função a gente precisa restaurar. E fora quando os dentes já são desgastados, com bruxismo, dentes bem cerrados, com cores inadequadas. Então, a gente faz o combo da função e da estética. É bem bacana. E é o que diz assim, saúde hoje não é só ligada à saúde doença, né? Saúde como um todo, é mente, exatamente, né? Autoestima, autoconfiança e essa parte da estética traz muito isso pra gente também, né? As pessoas começam a ter mais confiança para sorrir, para se relacionar, né? É incrível como a gente recebe o paciente, muitas vezes introvertido, aquele paciente que chega no consultório, a primeira impressão que a gente tem é que ele está precisando de um acolhimento, de um upgrade, vamos dizer assim. E o sorriso muitas vezes já ajuda a alavancar uma carreira profissional, um relacionamento interpessoal entre casal. Chegam, às vezes, casais onde a mulher nunca viu a boca do marido. Você entende? Vergonha, como é né? Impactante quando a gente devolve saúde, devolve gosto da comida. Então, toda a equipe é bem empenhada e a gente se sente muito feliz em poder devolver ver esse tipo de transformação na vida dos pacientes. É bem bacana. Que é uma transformação completa, né? Sim. A estética, você falou, estética funcional e mente também, né? Exatamente. Agora, Bernardo, uma coisa que às vezes as pessoas, né, têm muita dúvida também, precisa fazer um clareamento dental antes de colocar as lentes ou as facetas? Olha, depende muito do anseio da pessoa. Muitas vezes a gente vai fazer uma abordagem na parte superior, onde o dente inferior ele é um pouco amarelado. Ou seja, ou a gente aceita que a parte de cima vai ficar realmente mais clara, ou a gente tenta uma abordagem inicial na parte de baixo, clareia, atinge um tom mais adequado, e aí na parte de cima a gente coloca o tom similar a ele, para não causar nenhum impacto de diferença. Mas a gente já entende que as facetas superiores, os dentes superiores, quando restaurados, eles aparecem um pouco mais. Então, um tom de diferença, por exemplo, é aceitável. Então, a gente normalmente pensa assim, vamos clarear, vamos atingir o tom da cor do dente e depois a gente aplica as lentes. Outra coisa é quando o dente onde vai ser trabalhado é muito amarelado. O que sugeriria muito desgaste do dente para se conseguir a cor que o cliente quer. Então, muitas vezes é melhor realmente clarear para evitar a necessidade de bloquear esse dente tão amarelado assim. Então, são estratégias que juntos a gente bola o plano de tratamento. Vai analisar, né? Porque muitas vezes a gente recebe o paciente que vem de outro país e que precisa resolver as coisas em 3, 4 dias. Então, você planejar uma reabilitação estética, executar propriamente dito em um prazo muito curto, não tem como fazer um clareamento. Então, a gente precisa entender o que vai precisar ser feito. Entendi. E, assim, com as facetas, tem alguma restrição sobre alimentação?
Olha, eu comparo um dente com faceta como um dente natural, tá? De certa forma, quando a gente tem um dente natural, a gente precisa ter alguns cuidados com o dente. Então, comer coisas muito duras, existem acidentes, já vai mastigar uma azeitona e morde o caroço. É um risco enorme, tanto para a faceta quanto para um dente natural. Então, de certo modo, a gente tenta, quando aplica as facetas, realmente devolver aspectos biológicos necessários que todo mundo que idealmente deveria ter, que ao longo do tempo não é possível. Então, como uma guia canina, lateralidade quando você faz, o canino é o responsável pela tal desoclusão. Quando esse canino tá mais curtinho, a gente tem problemas nos dentes da frente. Então, isso são coisas que normalmente quem está mais focado em reabilitação, prótese, aparelho, consegue entender mais. É como se o dente estivesse com, vamos dizer, a suspensão dele ruim. E aí a gente precisa melhorar esse aspecto. Entendi. E eu sei, igual você falou, né? Às vezes o paciente fez né, passou por um tempo ali usando aparelho, né? Aí aconteceu alguma coisa. Ou, por exemplo, o paciente chega para você, quer fazer a transformação do sorriso dele, sempre tem alguma coisa, né, que está incomodando, principalmente às vezes a cor, mas tem algum dentinho torto. E não quer, vai bater o pé com você e não quer fazer um tratamento ortodôntico, né? Porque sabe que às vezes pode levar um tempinho a mais, ele já quer resolver partir para a estética. É possível? A gente faz um estudo estético para ver se não vai causar nenhum sobrecontorno, ou seja, o dente vai ficar meio largo, então, ou a gente vai ter que desgastar demais o dente. A gente realmente precisa fazer um estudo, porque o que a gente leva realmente em consideração é o fator biológico. Não dá para desgastar o dente todo só para atingir um ponto estético. Então, precisa chegar num consenso. Eu acredito que o planejamento inicial é mandatório, mesmo que em algum momento precise lançar mão de uma movimentação ortodôntica mais simples. Às vezes não monta um aparelho ortodôntico de novo, mas faz um tracionamento com um mini implante. Tem muitas ferramentas. Quando a gente fala de reabilitação, tem várias formas de se resolver um caso bem planejado. Então, tudo depende muito desse planejamento mesmo. Precisa analisar realmente ali a fundo o paciente, né? Exame, histórico de sensibilidade, histórico de cáries, todos esses fatores demandam um acompanhamento depois do tratamento preventivo, tá? Onde a gente indica para o cliente fazer um retorno de pelo menos 6 meses, para a gente ver se não tem nenhuma inflamação na gengiva, se não tem nenhum tipo de infiltração. Então, esses cuidados, eles vão garantir aí um sucesso nesse tipo de tratamento de longo prazo. Longo prazo, né? Entendi. E, Bernardo, assim, você já pegou algumas situações que o paciente não tinha uma boa oclusão, provavelmente você vai ter que fazer uma reabilitação ali total, e como é que você consegue gerenciar isso com esse paciente que, não, eu só quero as facetas? É aquilo que a gente falou. É o custo biológico da gente pensar só na estética, às vezes não casa. Às vezes, por pensar só na estética, vai haver algum tipo de quebra. Então, muitas vezes a gente reposiciona a arcada como um todo para buscar não só a estética, mas como a funcionalidade. Mastigar bem, não sobrecarregar, principalmente determinados pontos das facetas. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. O planejamento diz para mim quantos dentes eu consigo abordar, quais dentes serão necessários. Às vezes a gente pensa, quero fazer só os 4 da frente. Tá, mas e o seu canino, que é o responsável pela lateralidade? Tá curto. Então, não dá para aumentar só os 4. Tem que intervir no outro. Aí já são 6 dentes. Tem gente que tem um sorriso muito largo e quer clarear. Você imagina colocar só 6 dentes super brancos e o resto da boca toda amarela. Então, muitas vezes o cliente parece até que a pessoa fica meio banguela, né, aqui pra trás, né?
Muitas vezes o cliente chega e não tem todas as informações, então a gente sempre busca orientar, a gente faz uma avaliação bem detalhada, então é um estudo bem bacana. Quem está procurando um tratamento estético e vai num dentista e o dentista fala assim, senta aí que eu vou fazer suas facetas, tem alguma coisa errada, tá? Porque não é um processo tão simples, precisa realmente de um planejamento. Então, e não é só olhar só a estética, né? Exatamente, você falou tudo. Não é só estética. A estética vem de brinde quando a gente tem uma oclusão bacana. Porque se a oclusão estiver desbalanceada, vai quebrar a faceta, vai quebrar o próprio dente. Então, a gente vê isso todo dia lá. E eu já ouvi falar muito também sobre o DVO, né? Do aumento de coroa, né? Nesse caso, você vai fazer esse aumento assim, você tem que desgastar todos os outros dentes saudáveis? Como é que funciona essa reabilitação? Quando é necessário fazer um aumento de DVO, normalmente esses dentes já sofreram um grande desgaste, tá? O paciente que aperta à noite ou range. Então, ali já houve uma perda. Então, quando a gente vai reabilitar, é como se a gente estivesse recuperando ali. Vai colocar um colete à prova de balas ali com a faceta. Porque se a pessoa já perdeu o esmalte, que é o tecido mais duro, ela já está ali na dentina. Então, a evolução dessa catástrofe, vamos dizer assim, ela se acentua muito mais rápido. Então, quando a gente coloca uma peça de porcelana, é como se a gente estivesse recuperando o dente. Então, vai haver um impacto? Vai, porque isso não depende do dente. Mas a faceta vai se meter no meio ali para que ela vai suportar esse desgaste. Entendi. Então, é como se fosse uma segunda dentição que o paciente passa a ter com a colocação da lente. E muitas vezes, com o desgaste, esse terço inferior da face vai ficando um pouco menor, fica pequeno. Verdade. A gente fica com o queixinho pequeno, para de mostrar o dente, quando está falando já não mostra mais, parece que está sem dente. Então, tem muitos aspectos estéticos que a gente consegue prever com fotos, com escaneamento e estudo. Muito estudo, eu acho que é o nome do processo, assim, é a chave do sucesso. Eu acho que é o planejamento. Sim, porque eu vejo assim, se você não tiver aquela curva do conhecimento, né? Para realmente conseguir analisar e propor para o paciente o melhor para ele, né? Exatamente. São muitos aspectos que precisam ser abordados numa reabilitação. Com realmente. Certeza. Agora, Bernardo, uma coisa assim que as pessoas também têm muita dúvida. As facetas realmente, elas têm durabilidade? Tem durabilidade. As facetas, elas têm uma dureza de 400, 500 megapascal. Para quem não entende isso, é uma resistência maior até que o esmalte dental. Então, se ela for bem feita, ela realmente vai te dar ali, como eu falei, um colete à prova de balas para aguentar a pancada. O que não pode é abrir garrafa com dente, como a gente sabe que tem um monte de gente. Ela não vai aguentar um impacto se tomar uma batida com um copo. Realmente, esses são fatores que precisam ser cuidados, mas que a gente, muitas vezes, lança a mão de um reparo, faz uma troca. Isso é uma coisa que acaba se tornando comum mesmo. E assim, hoje é muito mais comum que você percebe no seu consultório o paciente, quando ele chega com uma queixa que quebrou uma lente, uma faceta, por arte dele, né? Ou às vezes nem fez com você, né? Às vezes até por uma má colocação de algum outro profissional. Existe isso também? A gente já removeu e recolocou por diversas vezes, tá? Lentes. Por conta exatamente disso, de uma infiltração, ou o paciente chega com apenas um dente que caiu, isso acontece de fato. Aí a gente precisa entender qual é o histórico.
Uma coisa importante que a gente precisa falar é a placa para dormir. A gente indica muitas vezes a placa para pacientes que têm os dentes desgastados, pacientes muito ansiosos, ansiedade e estresse. A gente sabe que hoje é a doença do século. Sim. Todo mundo passa por um pouquinho de estresse diariamente. Então, nosso cérebro realmente acelera o passo quando a gente está dormindo. Então, muitas vezes o paciente não tem como controlar e muitas vezes ele nem sabe que ele tem, que ele aperta o dente, mas a gente consegue diagnosticar algumas pistas. Quando abre a boca, vê um monte de desgaste, consegue identificar que ali tem algum processo de desgaste mesmo, vamos dizer assim. E fazendo essa junção assim, das facetas com, por exemplo, um paciente que chega para você e perdeu um dente, né? O que ele faz primeiro? Ele faz o implante ou ele coloca as facetas? Olha, normalmente a gente opta por reabilitar a parte cirúrgica inicialmente, porque o ideal seria integrar essa peça do implante do dente perdido com as lentes também. Tá? Quando não é possível, quando é muito urgente fazer uma abordagem, a gente faz os dentes das lentes, já separando o espaço para aquele dente que vai ser reposto depois. A gente normalmente tenta fazer a carga imediata nesse tipo de caso. Um implante já com a colocação do provisório, seguindo ali o nosso planejamento mesmo, estético. Então, tenta meio que fazer os juntos, né? Equilibrar ali, separar o espaço que precisa. E hoje você percebe, assim, Bernardo, que pessoas mais velhas podem também colocar as lentes? Você tem esse público? Muito, muito mesmo. Temos diversos casos. E, assim, as indicações mais... as principais indicações são realmente o público da terceira idade que ainda conseguiu manter os seus dentes. Hoje, as pessoas que estão envelhecendo com cada vez mais dentes. E dentes, muitas vezes, com sequelas de tempo, cor inadequada, desgastes, perdas esporádicas. Perdeu 1, 2 dentes lá atrás, e aí foi sobrecarregando os dentes da frente, eles vão ficando mais curtos. Então, esse paciente que já está ali sequelado por conta do tempo, da mastigação de tanto tempo, ele é um paciente extremamente indicado para se fazer uma reabilitação. A gente vai repor aquilo que ele perdeu, vai melhorar a estética. Então, a dona Maria que está ali com vergonha de sorrir, está se sentindo mal, está com baixa estima, depois que a gente vai fazer as fotos finais do caso dela, ela volta radiante, né? Pintou o cabelo. O que a gente mais vê ali são pacientes iniciais, onde está todo desgrenhado, e quando volta todo assim, radiante, né? Radiante, bonitão. Então, a gente percebe isso muito. E o público mais jovem, né? Que às vezes, ainda mais nessa geração, né, de Instagram, e todo mundo, né, se importa muito com a imagem, o jovem mesmo, lá, aos seus 18 anos, pode também colocar as lentes, as facetas? É possível, tá? Hoje, a juventude está cada vez mais afoita por parecer mais bonito, querer ser o que o ídolo é. Então, ele vê lá um Gustavo Lima com um sorriso branquinho, ele quer se parecer com ele. Quando ele coloca a lente, ele não para de sorrir, quer mostrar para todo mundo, fala. Então, a gente precisa, igual eu falei, ir lá atrás, mais do mesmo, fazer um planejamento, entender. Um paciente de 18 anos é diferente de um paciente de 60 anos. Ele precisa de um cuidado muito grande, porque precisa preservar o dente. A nossa intenção ali é só melhorar, não piorar. O paciente tem que sair do nosso consultório melhor do que ele chegou. Sim. Em hipótese nenhuma, ele pode sair sequelado.
Com certeza. É a mesma coisa. Hoje a gente já não tira mais dente. Hoje o paciente chega lá, quero tirar os dentes todos. Aqui a gente não faz isso. A gente pensa no implante. Tenta preservar, Tenta né? preservar. Com a lente é a mesma coisa. Se um paciente muito jovem tem os dentes para frente, não quer colocar aparelho para chegar os dentes para a posição certa, quer resolver tudo na lente, ele vai estar condenado a tratar canal dos dentes, pode ter muita sensibilidade. Então, antigamente os dentistas faziam esse tipo de coisa, tratava o canal de todos os dentes, botava um monte de coroa. Às vezes é um método muito mais rápido, mas não é o melhor. A gente sabe que não é o melhor. Sim. Que isso, inclusive, que eu ia te perguntar. Porque hoje, quando a gente vê os famosos, igual você citou, né? Até teve... Esqueci agora o nome dela. Mas vários famosos, MCs, né? MC Kevinho, MC teve um Kevinho. desgaste severo em Pois todos é. os dentes. Será que o dele precisou fazer o canal também? Porque não é uma faceta, né? Não é uma faceta, é o que a gente chama de coroa. Coroa é quando encapa todo o redor do dente, não só a frente. A faceta é só a frente. Então, o desgaste é mínimo. Quando você vai fazer uma coroa, você tem que fazer um cone no dente. Então, você desgasta todo ele para poder encaixar uma peça de porcelana. Quando necessário, a coroa é realmente um tratamento positivo. Mas para uma pessoa de 18 anos, eu já não indicaria com certeza. A não ser que ela tenha um trauma, bateu a boca no chão e quebrou o dente. Aí a gente pensa numa abordagem reabilitadora de fato nesse dente. Mas, de um modo geral, a gente tenta preservar ao máximo. Então, sim, é meio surreal fazer isso, né? Optar por essa técnica, né? Depende daquilo que eu te falei. Sim, depende então, das se possibilidades. Um dente saudável, né? Não precisa chegar a essa técnica, né? Eu indicaria da gente, muitas vezes, fazer um clareamento, colocar um aparelho, fazer alguns acréscimos. Muitas pessoas pensam assim, eu vou colocar as lentes, as facetas, vai durar o resto da minha vida. Como é que é isso? Quanto tempo dura, né? Realmente ela dura 20 anos, 15 anos, 30 anos? A gente não tem como dar um prazo de validade, tá? Desde que ela seja bem executada, uma colagem bem feita, seja feita uma manutenção, uma radiografia periódica. Então, precisa se fazer um acompanhamento. Não vou colocar a faceta hoje e só vou voltar daqui a 20 anos no dentista. Pode ser que ela dure. Depende da higiene do paciente também. Tem muitos fatores. Então, o que a gente propõe é o quê? Uma colocação bem feita e um acompanhamento para que a gente consiga intervir se houver algum probleminha pequeno. Não que isso se torne um problema grande, onde tem que remover lente, esse tipo de coisa assim. Entendi. São os cuidados que a gente indica mesmo. Entendi. Bernardo, é verdade mesmo que elas não amarelam? Olha, as lentes de porcelana, elas têm como se fosse um verniz que a gente chama. Então, ela não adere pigmento. Quando a gente vai fazer a limpeza, a gente não pode passar borracha nela, porque perde o brilho. A de resina, ela tem a tendência a acumular um pouquinho de placa. Então, de 6 meses, a gente dá um novo polimento nela, preservando todas as características de tamanho, de tudo, mas mais para dar uma revitalização nas lentes. Então, ela fica brilhante, nova, como quando foi feita. Tá? Então, é bem bacana. A tendência, pelo menos as peças de porcelana, é que ela se mantenha da mesma cor até acabar. Até trocar, né? Até trocar. Então, realmente, elas não mudam de cor. Não. Não mudam, Não né? muda. E falando nas facetas, nas lentes em resina também, né? Porque é um trabalho totalmente diferente da porcelana, né? Sim, são trabalhos completamente distintos que têm um resultado muito similar, tá? São diferenças. Eu comparo quando o paciente chega, qual é a diferença de um e outro? Olha, esse daqui é como se fosse o plástico, aí bato assim na mesa, que é de vidro, e a resina é como se fosse o plástico. Então, é similar a isso. Um é feito no laboratório, tem uma equipe que fica em torno de 1 semana lapidando a lente de porcelana. Outra
de resina é feita na hora. Depende da minha habilidade naquela hora, depende de uma série de coisas, onde eu vou esculpir ali na boca o sorriso ideal. A gente faz um planejamento do mesmo jeito, mas a aplicação, o tempo de trabalho em cima de cada um, realmente são diferentes. Mas assim, as resinas, elas também precisam de um preparo igual às porcelanas? É similar. Similar? Normalmente é uma adequação, tá? O preparo, ele é suficiente, ele não é nem mais nem menos. Se eu preparo pouco, o dente fica para fora automaticamente. Se eu preparo muito, eu danifico o dente. Então precisa ser só o suficiente para caber ali o material que a gente está querendo atingir o resultado. Então, basicamente é isso. E existe, assim, indicação, para você tem que ser resina, ou tem que ser porcelana, ou vai de preferência, né, do paciente e do profissional também? A gente sabe que a resina, ela tem um coeficiente de resistência menor do que a porcelana. Isso aí a literatura mostra pra gente. Mas desde que o trabalho seja bem executado, o planejamento seja bem feito, a oclusão seja respeitada, as duas vão ter um potencial de durabilidade muito bom, entendeu? Mas a gente sabe que a porcelana realmente é mais parruda, aguenta mais pancada, vamos dizer assim. Entendi. Mas não que um paciente não esteja indicado e o outro sim. Não existe isso. Não existe é mais que isso, né? com relação, muitas vezes, a custos, entendeu? A faceta de resina, ela tem a tendência a ter um custo mais em conta. Tá? O que eu acho que deveria ser o mesmo preço da porcelana. Dá o mesmo trabalho. Eu acho que dá mais trabalho para o profissional. Para o dentista, sim. Quando a gente faz a faceta de porcelana, a gente faz o escaneamento, faz a adequação do dente e manda para o laboratório. O laboratório fica uma semana ali, lapidando, ali, né? Trabalhando. E aí existe um tempo de trabalho ali. A de resina, não. São, às vezes, 6 horas para executar o serviço. Sim, muito tempo. Então, demanda muito talento, verdade, muita cabeça, né? Muita habilidade e paciência, né? Porque não é fácil. É verdade. E, Bernardo, é verdade, existe mesmo assim a resina premium? Isso eu acredito que seja uma jogada de marketing que os dentistas criaram, fizeram, né? Exatamente. Existem as resinas premium de melhor qualidade, sim. Uma Tokuyama, um Empress Direct, mas a gente vê que a realidade mesmo, tem muito dentista que usa resina mais ou menos e chama ela de premium, tá? Então, a qualidade da resina está diretamente ligada à durabilidade, tá? Seja a qualidade da porcelana que vai ser colocada ali na lente, ou a qualidade da resina influencia muito na durabilidade. Vamos dizer, te explicar, a resina, ela tem vários tipos de resina. Não é só marca, existe composição, nanohíbrida, microhíbrida. Então, existem resinas mais modernas, resinas que pegam um brilho melhor. Então, lançar mão de um material de boa qualidade vai te facilitar a longo prazo, porque vai quebrar menos, vai ter um brilho com mais durabilidade. Então, são esses pontos que a gente preza muito. De a resina ser premium, vamos dizer assim, é uma resina que custa muito mais caro que as outras. Uma comparação assim, igual um carro, né? Tem um carro mais luxuoso e tem o carro mais popular. Exatamente, né? É mais a ou menos por também. Aí. As duas vão te levar no mesmo local. Sim. Só que um com muito mais conforto. A entrega final, né? Exatamente, com mais conforto. E o outro vai te levar lá, mas você vai balançando. Verdade. E, Bernardo, você também atua muito, né, com os pacientes que perderam os dentes. Né? E hoje a gente vê, como você falou, hoje as pessoas têm envelhecido com mais dentes na boca. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente,
né? Não só, às vezes, né, pelo cuidado, pela educação que ele teve também, né? Que isso influencia também, ou por doenças, né? Acidentes, pode ter acontecido no passado com eles. E assim, essas pessoas que já perderam os dentes há muito tempo, usam dentadura há muito tempo, né? Elas têm a possibilidade de fazer um implante, colocar uma prótese fixa? Isso é muito importante. A gente recebe muitos pacientes verdadeiramente mutilados, vamos dizer. Paciente já chegou várias vezes, paciente de 40 anos, onde não tem nenhum dente. Eu morava no interior, fulano de tal, dente doeu, aí mandou tirar tudo. E assim, a gente tem a proposta de reabilitar. Primeira coisa que eu falo, olha, a gente tem uma radiologia, um local onde a gente faz os exames do osso, vamos dizer assim. E a gente faz essa medida, estuda toda a área onde ele perdeu esse implante, vê se é possível. Aqui na parte de baixo, para pacientes que perderam dente, na parte de baixo do nariz, tem a pré-maxila, que é onde a gente comumente coloca 4 implantes para sustentar a arcada. Então, ali tem um osso de muito boa qualidade. O que a gente muitas vezes lança a mão dessa técnica para evitar enxerto. Tem muita gente que tem medo de enxerto. Tem mesmo. Por conta da demora. Então, quando esse paciente ainda conseguiu conservar algum osso na parte da pré-maxila, a gente consegue fazer a carga imediata muitas vezes, que é tirar aquela dentadura, colocar os implantes e já colocar uma peça nova no lugar, no mesmo dia. Muitas vezes provisória, algumas vezes em uma semana a gente já consegue entregar uma definitiva. É um tratamento, o protocolo, que é essa peça total, ele é realmente um tratamento muito transformador por ser muito imediato. A gente tira, às vezes, o paciente que está com dente mole, já não come direito, e aí ele faz o exame, no mesmo dia a gente já consegue fazer o planejamento, já no outro dia opera, e ele já sai com um sorriso bem melhor, renovado, conseguindo fechar a boca, mastigar direitinho. E o principal, sem dor. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, a gente fala de cirurgia, todo mundo tem aquele pânico, né? De, é anestesia, como é que vai ser depois, né? E eu vejo assim, você traz muita coisa diferente ali no seu consultório, né, do atendimento. Como é que é o processo de cirurgia, né, para esses casos? A gente tem várias formas de fazer o que a gente chama de sedação. Tem a sedação medicamentosa, tem a sedação inalatória, onde a gente coloca uma máscara, onde o paciente dá uma relaxada. Ele não vai sentir ali o que está acontecendo, muitas vezes. Então, para esses pacientes que têm medo, eu falo que a odontologia, ela se transformou. Hoje a gente lança a mão de coisas assim que o paciente realmente se surpreende. Raras às vezes a gente faz aquela massinha que coloca na boca. Então, o paciente, ao longo do tratamento, ele vai descobrindo que a odontologia está mais leve para ele. Tá? A gente está sendo... Os dentistas da minha geração estão, assim, se dedicando muito, investindo muito. Trazendo muita tecnologia, de né? fora, para que traga mais conforto para o cliente, para o paciente. A gente tem uma televisão no teto com música ambiente, onde ele está ali deitado, a gente está trabalhando na boca, mas ele está assistindo uma televisão, está vendo um jogo, né? Escutando uma música, ouvindo um podcast. Realmente tá se modificando. Porque antes você chegava no consultório, não tinha nada, nenhuma música. Você já ficava tenso na cadeira. O dentista, né? De branco, parecia um açougueiro. Muitas vezes, realmente, o que eu vejo lá é que a gente vai conquistando o cliente, tá? O paciente faz uma abordagem inicial, mostra que pode ser diferente e ganha realmente a confiança. Que a gente vê ali, muitos pacientes que finalizam, eles se tornam amigos da gente. Muitas vezes manda mensagem, manda presente e cria um relacionamento de longo prazo. Quer ficar ali próximo também, né? Porque gosta do ambiente, gosta de estar ali. Né? Mas, na verdade, o que a gente tenta é
ensinar para o paciente que não é obrigado, ele não fez odontologia, é o cuidado rotineiro. Eu acho que o ponto-chave de tudo aí, de todos os tratamentos, é o cuidado rotineiro. Eu acho que isso vai sanar diversos problemas. Vamos dizer, se descobrir um câncer em estágio inicial, é fácil muitas vezes de resolver e de passar por esse perrengue. Dente é a mesma coisa. Se você pegou uma carizinha no início, poxa, é super simples de se resolver se for bem feito, preservar o dente. Mas se a cárie virou enorme, você vai ter que tratar canal, vai ter que botar um pino dentro do dente, vai ter que botar uma porcelana ali em cima, ou perder o dente, vai ter que botar implante, porque não abordou no momento certo. Entendi. É esse o lance. Ô Bernardo, e por que sempre o implante ele é o melhor, né, o mais recomendado? Para o paciente que perdeu, vamos supor, eu tô com um dente aqui que está condenado, está trincado. Eu preciso tirar ele porque senão eu vou ter uma infecção. Eu tirar só a raiz é a pior coisa que ele pode fazer. Porque ali esse osso vai regredir na região. Vai reduzir de todos os lados. Vai fazer assim, ó. E aí a gente perde aquela oportunidade, aquele osso bacana, de se colocar um pino para repor o dente. Então, isso torna-se um problema de longo prazo, aí tem que fazer enxerto. Então, e quando tem a extração, no momento que você vai colocar um implante, precisa colocar o enxerto ou não? Quando é a situação que precisa e não precisa? Isso é uma estratégia para a gente evitar justamente essa regressão. Tá? Muitas vezes vamos dizer que você perdeu um dente central. Aí a gente tem uma raiz larga, onde a gente vai colocar um implante um pouco mais estreito. A tendência é que esse buraco da raiz ele vá fechando. E aí quando a gente consegue inserir o osso na região do enxerto, ele mantém aquele osso no lugar. Então, a gente consegue preservar ali toda aquela arquitetura. Então, não vai ter aquele afundamento no lábio. Então, muitas vezes é com essa intenção de preservação. Quando a gente precisa perder o dente, perder o osso, aí sim o processo reconstrutivo é mais complexo. Porque a gente precisa que esse osso, que é um osso de boi, grude no seu próprio osso para que depois você consiga colocar o implante. Então, por isso que eu falei, a pior opção é realmente tirar o dente e não fazer nada, no meu ponto de vista. Ali, né? Os dentes do lado vão se movimentar, o dente que é o oposto vai começar a descer. Então, a gente tem ali um problema generalizado. Acaba que um dente, muitas vezes, vai modificando a arcada toda do paciente. Aí daqui a pouco ele perde outro dente por conta de sobrecarga. Prejudica todos os outros, né? Isso a gente busca realmente que não aconteça. E Bernardo, eu até ouvi isso de uma otorrina, né? Um paciente estava com uma sinusite muito recorrente e quando fez, né, uma tomografia de face... O foco era dental. O foco era dental, né? E bem no seio, né? Por que isso acontece ali? Olha, a pontinha das raízes dos nossos dentes estão intimamente ligadas com o seio maxilar, que a gente chama. É uma cavidade que faz parte do nosso processo respiratório, onde uma infecção nos dentes de cima pode causar sinusite recorrente. Às vezes o paciente tem uma sinusite de anos, que não é diagnosticada, porque ele teve uma cárie, que o dentista tampou a cárie, e aí ela foi lá na polpa do dente e precisava tratar o canal, ninguém fez nada, desenvolveu uma colonização bacteriana no pezinho da raiz, e isso entra para o trato respiratório, para você entender a importância da gente fazer a consulta de rotina, aquilo que eu falei agora há pouco, fazer exame de panorâmica, exame radiográfico frequentemente, para diagnosticar no início. Então, tudo isso você consegue identificar nessa informação que está ali também. Exatamente. Então, na avaliação, a gente faz a indicação, mas eu fiz um exame de panorâmica tem 2 anos. Poxa, 2 anos, muita coisa pode acontecer. Com certeza.
E, Bernardo, quando o paciente ele usa a dentadura há muito tempo, né, ou algum tempo, e ele quer colocar, né, os implantes e a prótese fixa, né? Em relação à dentadura e a prótese fixa, o que, que você vê de diferença ali, benefício para o paciente dele vir para uma prótese fixa? Quando você fala prótese fixa, você fala do protocolo. Do protocolo. Perfeito. A grande diferença da prótese protocolo para dentadura é realmente que ela vai ficar fixa, ela não vai ter instabilidade, ela não vai pular caso você vá assoviar. Então, tem uma série de benefícios. Não envolve o céu da boca, que é uma reclamação dos usuários de dentadura normalmente. Então, que perde ali a sensação de gosto da comida. Então, tem alguns aspectos, muitos aspectos que o protocolo ele prevalece com relação à dentadura. Com muitos benefícios, né, para o paciente. Muitos benefícios. E, Bernardo, às vezes, eu não sei se é porque, às vezes a gente vê as fotos, de imediato, né? Igual você falou, às vezes tem, o protocolo também dá para ser carga imediata, né? Isso. E, às vezes, a gente vê a foto que vê, assim, aparecendo um pouquinho do implante, né? Ou algum buraquinho ali. Isso, a gengiva, ela vai se adaptar ou não? Às vezes, aquele profissional, né, que fez aquele procedimento, não sei, errou no tamanho do implante, né? Ou o formato ali da prótese, né? Do laboratório. Tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração a disponibilidade óssea. Muitas vezes o profissional que fez a abordagem estava já no limite, porque o paciente procurou ele quando já não tinha mais o suficiente para se colocar um implante lá dentro. Então, precisa entender. É possível, tá? A gente faz ao máximo para corrigir possíveis problemas. Uma exposição de um metalzinho na frente é um problema muito grande. A gente sabe. Quando o paciente sorri e você vê o implante aparecendo, não é uma coisa agradável. Então, o planejamento, mais uma vez, é fundamental para corrigir esse tipo de problema. Né? Então, depende muito da quantidade de osso, do planejamento e da abordagem do dentista. Entendi. Então, assim, o correto é quando você coloca e parafusa, né? Isso. Que fique certinho, rente exatamente, ali na gengiva dele, né? Que não mostre a emenda entre a peça e a gengiva natural. É importante. Eu vejo muito erro estético de próteses com muita gengiva. Eu entendo que isso aí foi uma condução inadequada na finalização da prótese. Então, a gente faz de tudo para corrigir isso mesmo. E o interessante é que por você ter o laboratório ali e por você entender disso também, você já consegue, às vezes, já visualizar e não, vamos corrigir isso aqui, né? Isso é um ponto, assim, muito importante, porque sempre vai precisar do técnico, tá? Não existe reabilitação sem um técnico de prótese, tá? Não é algo viável. Não vai ter computador no mundo atual que vai executar próteses igual um bom técnico vai conseguir. Então, muitas vezes, os bons dentistas são aqueles que têm bons técnicos ao seu lado. Não existe bom dentista sem um bom técnico. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe há muitos e muitos anos. Então, quando eu vejo um dentista, quando chega um dentista novo no nosso laboratório lá, me perguntando se eu faço trabalho para ele, primeiro eu quero entender o motivo dele estar chegando lá para mim, porque, com quem ele trabalhou, quem era o técnico que trabalhava, eu avalio como ele faz as moldagens dele, os tipos de preparos. Então, a conduta do dentista em si, ela influencia diretamente no resultado final da qualidade estética da prótese e durabilidade, né? Com certeza. Falando em durabilidade, tem diferença do material? Tem, né? É muito similar à resina, a faceta de resina e a faceta de porcelana. Hoje a gente tem ali protocolos de resina, tá? Temos qualidades de dentes que vão ser colocados ali, muito diversas. Tem o dente premium, ele tem até esse nome mesmo, chama-se premium.
onde é um dente alemão com uma característica muito boa. Só que ele custa realmente 4, 5 vezes mais do que um dente simples. Então, a grande maioria dos dentistas lança mão de um dente mais simples, em detrimento da durabilidade. Aí agora o protocolo de porcelana é realmente um trabalho personalizado. É o que eu há muitos anos venho me dedicando para a gente conseguir reproduzir realmente a gengiva do paciente, as características óticas dele. Então, a gente faz um mapeamento dos dentes restantes, faz uma medição da cor da gengiva e tenta mimetizar. O nome é mimetizar as características do esmalte. Então, com a porcelana, a gente consegue fazer esse trabalho artístico. Com o dente de resina, já vem um dente lá da Alemanha pronto para mim, que usou o modelo do alemão, vamos dizer assim. Tá. E aí a gente vai adequar ele à nossa realidade e às características do nosso paciente brasileiro. Mas a porcelana você consegue fazer bem mais personalizada. Isso aí, é um trabalho que eu te falei, fica às vezes 15 dias para executar, lapidar, vai no forno a 1000 graus, 900 graus, muitas vezes, uma estrutura metálica parruda por dentro. Então, é como se fosse um prédio de alta qualidade, onde tem todo um planejamento bem bacana em cima dele. E a porcelana é essa de zircônia que eles falam? Ou zircônia é outro material? Zircônia é um tipo de porcelana. É um tipo de porcelana. Ele é um material... A gente tem uma máquina lá, que veio da Áustria, que faz as peças de zircônia. Então, ela é biocompatível, é uma porcelana muito boa, tá? Então, eu indico muito. Que é bem famosa, né? Quando a gente pode, quando o paciente tem essa possibilidade, a gente faz as peças de porcelana, tá? Sem nenhum problema. É um bom trabalho. E também, assim, o material vai influenciar muito no orçamento do paciente, né? Vai. E aí, no final de tudo, o paciente vai escolher. Sim. A gente, no primeiro momento, estuda todas as possibilidades, faz os orçamentos com várias frentes. Tem essa possibilidade que a gente acredita que vai funcionar, tem um custo mais acessível. Tem essa possibilidade que é um trabalho mais sofisticado, tem esse valor. Mas o grande lance, Camila, é que a gente consegue viabilizar, faz um parcelamento, trabalha com boleto, cheque, faz para conseguir atender o cliente mesmo, entendeu? A gente tem enorme satisfação de conseguir viabilizar isso. Então, além da estrutura, existe todo um planejamento que é feito junto com o paciente para ver as possibilidades dele, para que isso caiba no bolso dele e ele consiga se reabilitar. Para que possa realmente se tornar possível para ele, né? Exatamente. Entendi. E, Bernardo, quando você faz a cirurgia, né, pro protocolo, assim, logo em seguida o paciente já consegue comer? Sim. Consegue? A recomendação que a gente faz é que ele tenha uma alimentação logo após a cirurgia mais pastosa e tal. Mas os 3 primeiros meses são os pontos chaves, onde a gente indica o paciente a não comer coisas muito duras. Não é aquele momento. É como se fosse um cimento que está tomando presa, vamos dizer assim, está endurecendo. Então, ele é colocado no osso, bem apertadinho, para conseguir dar a tal da carga imediata. A gente, depois que conseguiu instalar, precisa de um cuidado inicial, sim. Mas ele vai conseguir se alimentar, vai conseguir ter um convívio social muito melhor, com certeza absoluta. E depois que tiver tudo cicatrizado... Aí é vida normal. Vida normal. Ele pode comer o que ele quiser. Exatamente. Vida realmente que segue. Seguem aqueles mesmos cuidados de um dente normal. Sim, mas a comida que antes ele às vezes não conseguia comer por causa da dentadura, isso, né? Ser móvel ele tá e tal, liberado, ele consegue com comer. Com certeza absoluta.
é vida nova. Realmente o implante, ele reabilita e te dá a possibilidade de repor aquilo que você perdeu há muito tempo, que é a vontade de sorrir, a poder de mastigação é muito importante, porque a gente sabe que um paciente, muitas vezes que está ali nos seus 60, 70 anos, ele já não tem mais aquela vitalidade, ele precisa se alimentar direitinho. Sim. Então, ter uma inanição, ter uma perda de peso por conta de machucado embaixo da dentadura. É o que a gente vê muito, afta embaixo de dentadura velha. É mesmo. Pessoas que coloca durepox na dentadura. Tem super muito bond, super né? bonder. Só tem super bonder na dentadura da pessoa. E aí vai levando assim até onde a gente vê início de câncer. Nossa. Então é bem caótico quando se deixa evoluir bem. Sim. E, Bernardo, assim, tem uma questão do implante que quando a gente perde, né, nessa região que você falou do seio maxilar, toda vez que perde ali, né, e já perdeu algum tempo também, né, igual você falou, né, que o osso começa a regredir, né? Então, toda vez que isso acontece, tem que fazer um levantamento de seio? Quando é preciso fazer? Olha, quando há uma perda exagerada, vamos dizer, perdeu o dente. Aqui está a região onde estava o dente, está a gengiva. O seio maxilar, o osso dessa região, ele se comprime dos dois sentidos. Então, fica uma área muito pequena para se colocar um implante. Então, a gente faz esse tipo de enxerto, consegue uma altura óssea e aí depois insere o implante. Esse é um caso favorável, porque o seio maxilar, ele vai regenerar relativamente rápido ali, entendeu? Então, depois que é feito o enxerto, 6 meses a gente faz uma nova tomografia, um novo estudo do osso, e aí coloca o implante. Mas, aquilo que eu falei, sem dúvida nenhuma, é melhor preservar a região, não deixar isso acontecer. Essa perda, ela existir. Mas caso aconteça, né, o paciente tem solução, Tem solução, sem dúvida nenhuma. Ele não precisa ficar sem o dente ali, Hoje em dia, a gente consegue fazer o enxerto da região. Não é algo assim exorbitante, não é algo impossível. Como eu falei, a gente e não é doloroso também para o paciente, né? Não. É transformador quando a gente finaliza ali. Normalmente, quem passa pelo processo de implante, do jeito que a gente faz, fala assim, poxa, valeu a pena no final. Por que eu não fiz antes, né? Por que eu não fiz antes? Que é o que a gente mais vê, às vezes, né? Quando a pessoa fala, nossa, eu tinha tanto medo, deveria ter feito isso aqui antes. Isso aí é recorrente. A abordagem da anestesia, hoje em dia, ela já é diferente. A gente dá um pontinho, já cria ali uma dormênciazinha para se fazer ali depois a anestesia propriamente dita. Tá, para ele não sentir, né? Para ele não sentir. Então, tem várias técnicas que a gente faz para que traga mais conforto. O paciente que tem trauma, ele pode sentar para a gente conversar, que a gente vai explicar isso tudo direitinho. Para trazer bacana. Realmente mais segurança para ele, né? Exatamente. E tirar esse pânico, porque todo mundo tem pânico de dentista. Né? É pensar em chegar no dentista, o barulhinho do motorzinho. Inclusive, né? o motor, hoje em dia a gente já tem motores muito silenciosos, que a gente chama de motor elétrico. A gente comprou motor para todos os nossos consultórios, para não ficar aquele barulho chato. Então, tem muitas ferramentas que a gente foi, ao longo dos anos, adquirindo para justamente suprir esses pontos chaves, que eram os pontos de trauma, medos, exatamente, né? Das pessoas. Não vamos tirar dente e a torta direita, com certeza não. A nossa ideia é realmente reabilitar mesmo. Onde não tem dente, é colocar dente no lugar da forma mais confortável possível. Nossa, muito bom, Bernardo. Eu acho que todo mundo deveria ir lá conhecer, né? Pelo menos bater um papo com o Dr. Bernardo, porque tem um diferencial muito grande, né? Todos estão convidados, né, para ir lá conhecer e pelo menos trocar uma ideia, né, para conhecer mais a fundo, que realmente eu vejo assim,
a minha geração, a sua geração, né, que você ainda está quase na geração Z, né? Né, que é a geração Y, eu lembro, nossa, eu tive que fazer um canal, eu acho que eu tinha 12 anos. E para mim foi um trauma de dentista, porque ela não usava anestesia. Olha. Falava, não, aguenta mais um pouquinho. Gente, como? Existe né? a técnica do ai, usada antigamente. Faz o ai lá, levanta a mão, aí né? Já... Aí para um pouquinho, respira. Não pode. Pois é, né? E hoje a gente vê que o dentista é mais humanizado hoje. Né? Não sei, né? A forma como eles aprenderam lá atrás, né? A lidar com a pessoa. A escola né? evoluiu muito, né? Hoje eu considero os meus professores, assim, profissionais bem diferentes que os próprios professores deles. né? Então, a odontologia tem muitos dentistas apaixonados pela odontologia, onde eu me considero um entusiasta da odontologia. Tudo que eu pude investir, eu consegui investir para proporcionar esse tipo de coisa. Tudo que eu pude aprender, todos os cursos que eu pude fazer, foram justamente para oferecer esse tipo de diferenciação com essa odontologia mutiladora que veio anteriormente. Sim, e tirar essa história, né? Trazer uma história nova para as pessoas, né? Para ela esquecer o que a minha mãe e minha avó falavam de dentista, né? Hoje é outra história, aquilo não existe mais. Exatamente, deixar aquilo realmente no passado. A qualidade das próteses que fazem as reabilitações evoluíram demais. Hoje em dia a gente tem dentes que parecem dentes mesmo. Sim, então, que você não fala, né? Que a pessoa na verdade, tem tudo uma mudou muito. prótese Então, fixa. a pessoa que deixa de fazer algo que vai melhorar a mordida, vai melhorar a estética por conta de medo, tá perdendo tempo. Te falo isso com toda certeza. Se deixar de cuidar do dente porque tá com medo, ainda não conheceu uma clínica bacana. Sim, é isso mesmo. Realmente não conheceu um dentista mais humanizado ali, né? Que está pensando nele como um todo. Isso aí. Bernardo, foi excelente o nosso bate-papo. Obrigado a vocês. Falamos sobre muito de facetas e lentes, porque é um desejo muito grande, né? Sim. Eu acho que depois da cirurgia plástica vem o desejo realmente de transformar o sorriso, né? Ou às vezes vem até primeiro. O Ivo Pitangui falava muitas vezes que o pessoal precisava primeiro cuidar dos dentes, cuidar da saúde bucal, para depois ver o contexto do rosto, aonde poderia encaixar, fazer um preenchimento, esse tipo de coisa. É verdade, porque praticamente a gente sabe que a boca começa tudo, né? É onde está ligando, né, com estômago, intestino, tudo, e começa por ali. Se você não cuida, né, da sua saúde, você não está cuidando do seu próprio corpo, o corpo inteiro, né? Verdade. Bernardo, olha, foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Né? Eu sei que a gente tem muito mais assuntos para falar, que eu acabei, né, conduzindo aqui, nem segui aqui a nossa pauta. Mas foi muito bom. Foi muito legal, Obrigado né? pela oportunidade. Realmente foi uma experiência diferente. Diferente, né? Acostumado a conversar só com o paciente, com a minha equipe. É uma dinâmica bem bacana. Sim. Gostei bastante. E é legal que a gente traz essa oportunidade para pessoas que não te conhecem poder te conhecer. Com certeza. Né? Às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Mas o Dr. Bernardo é muito chique, né? Não, então, se conhecer essa pessoa que você é, né? Uma pessoa humilde. Dedicado à odontologia. Pois é, porque você está lá atrás, né? Estudando há anos nesse campo, né? E, assim, eu vejo que é sempre importante a gente tentar levar o máximo de informação para a população. Conscientizar o paciente. Conscientizar. A gente é promotor de saúde. Isso mesmo. Principalmente, o paciente que chega lá, a gente não está preocupado só com o dente. A gente quer aconselhar, muitas vezes, conduzir da melhor forma para ele sair dali realmente transformado. Sim. Que às vezes o paciente chega no seu consultório, ele quer o que você falou, esse acolhimento, né? Às vezes ele quer ser ouvido. Sim, né? O principal, né? Muitas vezes chegam pacientes idosos que muitas vezes está sozinho em casa, está ali meio sem perspectiva. Então, ele acaba voltando para fazer isso com alegria, com satisfação, coisa que ele nunca teve ao longo de 60, 70 anos de falta de tratamento odontológico. É verdade. Então, a gente consegue, no finalzinho da vida ali, proporcionar uma qualidade de vida bem bacana para ele, assim, bem diferenciada, um poder de
de mastigação, E bem nunca é bom. tarde para ter qualidade de vida, né, Bernardo? Exato. Isso aí. Que não existe essa questão de idade, porque já tem 80 anos, não vai, né, tirar a dentadura. Não, ela ainda pode viver. Se ela viver mais 5 anos, são 5 anos com qualidade, né? Qualidade de vida, exatamente. Que eu acho que é o mais importante. Isso aí. A gente pensar nisso. Gente, olha, foi mais uma vez, Bernardo, quero te agradecer. Obrigado. Né, pela sua participação, foi muito bacana. Vou deixar já aqui um convite para você voltar, porque todos os meus convidados querem voltar, então espero que você queira também. Né? Porque tem muito mais assunto para a gente poder falar. Com certeza. Né? Na sua clínica você oferece de tudo, é uma clínica integrada. Multidisciplinar, né? Então, multidisciplinar, a gente é. chama lá. Então, a gente consegue falar de todos os assuntos, gente. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários. A gente vai fazer os cortes como sempre. Os melhores momentos vão para o perfil também do Dr. Bernardo, que eu sei que vocês já estão doidos para ver os cortes, né? Todo mundo adora os cortes. É. E eu vou deixar aqui abaixo também as redes sociais do Dr. Bernardo, os contatos, né? Para quem quiser entrar em contato e saber melhor como funciona, né? As facetas, as lentes, os implantes também, tá? E eu encontro vocês no próximo episódio.